Olá, gente, tudo bem? Bem-vindo ao podcast do site RD News. Como você tá? Tá tudo bem por aí? Olha, quero te chamar para se inscrever no nosso canal e também seguir a gente nas redes sociais, no RD Cast e também no RD News. Quer ficar bem informado? Acesse o site do RD News e fica por dentro das principais notícias que tá rolando aí no Brasil e no mundo e aqui em Mato Grosso, principalmente na política, hein? Você vai ficar sabendo de tudo. Agora, vamos conversar sobre direitos do consumidor. Quando a gente fala de direitos do consumidor, a gente lembra logo do PROCON. Ah, é PROCON. Comprei uma coisa, não veio do jeito que eu vou no PROCON. Mas você sabia que a Defensoria Pública ela tem um núcleo específico para isso e eles estão preocupados com o consumo consciente? Que é uma coisa aí, tipo, tem muita gente estimulando a gente a gastar muitos produtos, rede social, mas tem o consumo consciente que nós vamos falar aqui com o defensor público João Paulo Carvalho. Tudo bem? Bem-vindo ao podcast. Olá, tudo bem? Muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui e dialogar sobre os direitos do consumidor. Olha, doutor João Paulo, o senhor está indo, assim, na contramão de uma pauta que eu esperava outra coisa, porque geralmente a pessoa tem que ficar atenta à questão de comprar isso, comprar aquilo, mas a sua pauta é, gente, vamos pensar que você precisa comprar isso? Justamente. Hoje, o nosso diálogo ele tem que avançar. É o consumidor do presente para o futuro. Então, olhando o passado, que é um meio evolutivo, como nós temos adquirido um bem, um produto ou um serviço? Existe a consciência na contratação? Por exemplo, nós falamos tanto da responsabilidade do empreendedor, do empresário, e vem no princípio da informação. Esse consumidor tem buscado se informar? É um dever. Então, hoje, nós estamos aqui a acender o alerta. É a luz amarela para dizer como nós temos contratado ou adquirido um bem e serviço. Como que é essa questão do consumidor procurar saber? Saber o quê? O que ele tem que saber? Qual que é a obrigação dele ali, doutor, que o senhor orienta? O primeiro passo, essa pergunta ela é bem capciosa. Na verdade, é um divisor de águas. Nós somos bombardeados com muita publicidade, marketing. Na verdade, os algoritmos, rede social, IA... Nessa era da inteligência artificial, do chatbot, de dialogar com alguém que quer ofertar um produto ou um serviço a qualquer custo, nós falamos do marketing agressivo ou predatório. Então, na medida que nós temos um excesso de conteúdo, é importante que o consumidor detenha informação clara e precisa. Qual que é a primeira dica? Saber o que ele está contratando. Por exemplo, um contrato de crédito. Eu não preciso mais, como antes as pessoas se balizavam, qual a parcela que cabe no meu bolso. Nós temos que estudar o CET, custo efetivo total. Qual que é o marco inicial e o final desse contrato? Essa parcela, qual que é a taxa de juros? Isso implica que eu posso contratar um produto e pagar por 3 dele. Então, a consciência, a educação em direito e educação financeira pode ser um divisor para evitar o superendividamento. Outro produto da internet, um cosmético. Eu preciso? Aquele bem em casa, ele está escasso? Então, hoje nós, por exemplo, temos vários carregadores de celulares parados em casa, eletroeletrônicos. Aí eu preciso, é útil aquele produto que eu que está sendo ofertado? Então, todas essas nuances é o que vai distinguir um consumo consciente do consumismo. Quando se chega nessas situações em que o consumidor, por exemplo, o senhor explicou muito bem a questão do crédito. Como que o caso para lá na Defensoria Pública? Porque, tipo, contratei um crédito e acabei que estou atolado, agora não consigo pagar. Ele procura a Defensoria? Sim. O caminho que você mencionou é um caminho que atualmente ele está muito mais qualificado e estruturado. Hoje nós temos a Senacom e nós temos, entre aspas, um PROCON federal. Qual seria? consumidor.gov.br. Ele seria o estilo Reclame Aqui da iniciativa privada, mas hoje ele é do órgão público monitorado por PROCONs, Defensoria, Ministério Público e Poder Judiciário. Então hoje o consumidor ele pode
na sua residência, adentrar nesse site e lançar uma reclamação. Por exemplo, contratei um crédito e não foi depositado na minha conta. O banco é um banco virtual X. Hoje, provavelmente, esse banco está dentro do nosso banco de dados do consumidor.gov. Adentrou lá, ele lança a reclamação. Esse banco virtual tem 15 dias para responder, monitorado pelo PROCON, Defensoria e Ministério Público, Poder Judiciário. Resolveu, ali o consumidor finaliza toda a demanda. Não resolveu, ele tem um caminho. A esfera administrativa, que seria o PROCON, mas ele já percorreu pela plataforma digital, que é inclusive um sistema de defesa público e formal. Trouxe para a defensoria, nós vamos judicializar. Mas qual que é o primeiro passo? Chamar essa empresa novamente para o diálogo. Então nós falamos que nós estamos na era da fraternidade, na era da cooperação. Nós vamos dialogar. Quem foi o terceiro? Teve algum interventor, um terceiro ali que chegou até o consumidor para contratar o produto? Nós vamos tentar resolver. Assim também o é em relação a vício de produto. Por exemplo, comprei uma mesa com defeito. Então hoje o diálogo ele está muito mais proativo e resolutivo de ambas as partes. É como uma audiência de conciliação? Justamente. É uma audiência de conciliação entre as partes. É uma audiência de conciliação entre as partes. Chamamos a empresa ou chamamos ali o contratante. E, inclusive, essa semana nós tivemos um caso bem interessante. Nós ligamos para um prestador de serviço e dissemos, olha, há 2 meses o senhor não sanou o vício do produto, que é a instalação de um armário na casa do consumidor. E aí, ligamos na segunda. Ontem ele disse, até sexta eu irei à casa do consumidor e vou sanar esse vício. Então, olha a economia. O consumidor chegou até nós, ele nos procurou pela plataforma digital da Defensoria, que é um chatbot disponível no site da Defensoria. Nós entramos em contato com a empresa e não teve nenhum ato formal, mas vai resolver até sexta. Isso é uma economia de tempo muito grande e de demanda e dinheiro. Em Cuiabá e no estado todo, quantas pessoas que têm que se deslocar até um fórum, até a defensoria? Nossa, é um gasto. Você tem que faltar trabalho, tem que... É muito burocrático. Às vezes já aconteceu comigo. Eu desisto, eu pago. Já aconteceu comigo. Comigo de vir também. uma conta assim, eu falei, não, vou pagar e... Seja que Deus quiser. Vamos ver mês que vem. Então, é o dinamismo da era virtual, da era digital. Vamos utilizar essas plataformas, o meio digital, o meio virtual ao nosso favor. Mas o sentimento de ser lesado é dolorido, né? Eu paguei, me senti lesada, né? E você vê que eu tô lembrando, então faz tempo, mas a gente sempre fica, né, com aquele sentimento. Agora, assim, uma curiosidade que eu tenho, quais são as maiores problemáticas que vocês recebem hoje com tantas lojas virtuais, tem compras pelo WhatsApp, né? Hoje a gente consegue, se eu quiser comprar um vestido aqui, eu mando um WhatsApp para uma loja, a loja manda o catálogo para mim, eu escolho e vem entregar. Qual que é aí os pontos que vocês observaram de comportamento? Então, ótima pergunta. Na verdade, o comércio eletrônico cresceu assustadoramente. E o Código de Defesa do Consumidor é muito protetivo. Nós temos princípios, legislação, ferramentas para fazer valer o direito. Então, cresceu o comércio eletrônico. Qual que é o grande ponto hoje? É o que nós falamos no início. O dever de se informar. O consumidor ele não checa muitas vezes a empresa. Então ele recebeu um alerta, ele clica e contrata. Ali, por exemplo, o tênis não chegou, a roupa não chegou. Por que não chegou? Golpe. Nós temos muitas fakes e lojas também de estelionatários. Então, o comércio eletrônico, ele trouxe também a falta de segurança na contratação. E lembrando que o princípio da segurança é um direito do consumidor. Então, nós dos órgãos públicos, Delegacia do Consumidor, PROCON, Defensoria, Ministério Público, temos que atuar. Só que para a gente atuar, foi o que nós falamos no início. O consumidor também precisa fazer o dever de casa. Ele checou aquela empresa, entrou no site para verificar se realmente é aquela que ele está contratando.
Então, tantas e tantas vezes, ele recebe um boleto por e-mail de uma parcela que ele contratou, mas ele não checou se era da empresa os dados. Então, hoje nós temos muita fraude do quê? De utilização de nome fantasia de determinada empresa. Isso é muito comum na defensoria. E aí, o que nós fazemos? Nós tentamos um contato com o grupo para verificar se pela teoria da aparência aquela contratada é realmente e tantas vezes não é. Mas ali ela já levou um Pix, ela já gerou um boleto e o consumidor de boa fé pagou. Então tudo isso hoje eu posso dizer que é um dos desafios nos tempos modernos. Contratação eletrônica, comércio e principalmente transparência e lisura na contratação. Tem algum lugar que a gente possa checar se a empresa, por exemplo, eu comprei uma blusinha de uma loja no WhatsApp, mas ainda não fechei, quero saber se essa loja existe. Mas ela é online, tipo, às vezes não tem um site, né? Às vezes tem um Instagram ali, só que o Instagram pode ser fake também. Pode ser. Mas tem algum lugar que eu possa checar se existe essa empresa? Nós temos 2 canais hoje, o consumidor.gov, ele tem uma relação de empresa. Os PROCONs, inclusive virtualmente você pode entrar e acessar. O que nós temos hoje? Cadastro positivo. Então, muitos aí, nós temos o SPC, Serasa, tem um cadastro negativo dos consumidores. Hoje nós chamamos de cadastro positivo das empresas. As empresas que resolvem problema e que estão ali. Então é um ranking de 0 a 5 a pontuação que margeia para ver se essa empresa realmente é fidedigna. O que nós orientamos também? Além de pesquisa em sites, entrar em plataformas do consumidor.gov e reclame aqui, para verificar se já tem contra aquela empresa algum tipo de denúncia ou de reclamação. E aí vem o CNPJ que eles informam. Mas eu não informei, eu não tenho. Muito cuidado. Quando a empresa não fornece os dados dela, pode ser uma ausência de segurança ou indício de estelionato. Nossa. Uma coisa, um desafio que os senhores têm na questão de garantir o direito do consumidor é essa questão da educação financeira, né? O que a Defensoria ela anda trabalhando para implementar isso? Porque a gente vê assim muitos debates sobre isso, que a educação financeira já tinha que começar aí nas séries iniciais, né, do ensino fundamental das crianças, dos jovens, para eles aderir a esse comportamento de não ser um consumidor compulsivo e entender como funciona. No consumo consciente e o consumismo, esse ano a Defensoria vai focar na educação em direitos, dentre elas a educação financeira. O que nós vamos fazer? Sair dessa bolha de protagonismo ou uma atividade individual sem o devido compartilhamento. Então, a nossa meta é disseminar educação. E consumo consciente tem que ser disseminado nas escolas, não apenas como boas práticas, mas como permanente, atividade permanente, plataforma ou uma política pública. Aqui a gente fala da PPP, parceria público-privada. Nós temos que utilizar das ONGs, nós temos que utilizar das associações. Por exemplo, reciclagem, educação em direitos, consumidor e meio ambiente. Nós capengamos em reciclagem porque nós sabemos onde é o ponto de descarte, onde que se pode reutilizar ou entregar um produto que a gente não utiliza. Então, educação financeira perpassa por esse compromisso individual no núcleo familiar. Então, qual que é a meta da Defensoria? Dialogar nos bairros, nas áreas invisibilizadas, nas escolas, gueto, viela, favela. Por quê? Na ocupação de espaços, o conhecimento ele se dissemina. A partir daí, a educação liberta. É o filho que chega em casa e fala: mãe, toma cuidado, esse juro é abusivo. A senhora sabe a taxa que a senhora está contratando? Mas meu filho, onde você viu isso? Eu vi na escola, eu vi numa palestra, na aula de matemática, da educação em direitos. Então nós temos que empoderar esses jovens. Hoje nós temos tantas críticas aí a tantas ações que poderiam ser compartilhadas, só que nós esquecemos também, por exemplo, da educação moral e cívica.
abolida na sala de aula, o que é educação moral e cívica? É a civilidade, é a cidadania que produz efeitos coletivos. Então, se você perguntar, por exemplo, à defensoria, qual o maior desafio odierno é a educação financeira, a educação em direitos, como norma ou como direito coletivo. Nós temos inúmeras práticas individuais, mas é preciso disseminar. Aí vem o princípio da publicidade, da administração pública, o princípio da eficiência, porque se eu debato isso em sala de aula e a defensoria leva isso aos bairros, nós vamos ter o quê? O engajamento Uhum. coleta seletiva, reciclagem, Descarte, né? descarte, principalmente cooperativas. Onde funciona uma cooperativa de reciclagem no meu bairro? Onde há ali resíduos sólidos, são selecionados, são descartados e são inclusive reciclados. Sim. Então, tudo isso é um desafio. E eu vejo o papel e o protagonismo do consumidor na ponta, principalmente na família. Certo, doutor. Eu queria que o senhor deixasse o canal. Quais os canais de comunicação que os senhores têm para que o consumidor possa procurar, se assim precisar, que o senhor já deu passo a passo. Então, se a pessoa estiver aí sentindo, precisando de vocês, qual o canal? Então, nós temos o site da Defensoria, defensoria.def.mt.gov.br, e nós temos também, além disso, dentro do site da Defensoria, uma página Fale Conosco, que é o chatbot. O consumidor clicando lá, essa mensagem já vai para o núcleo especializado da Defensoria. Que aí tem todo aquele passo a passo que o senhor explicou, Todo passo a passo, ele clicou ali, já fala conosco. Um canal que eu gostaria muito de fortalecer é o consumidor.gov.br, porque o consumidor não precisa, a consumidora não precisa sair de casa e ela pode fazer a qualquer momento. Uhum. É um site do governo federal em conjunto, ou seja, integrado com o estado e município, 24 horas disponível para nós. Então isso é muito importante e há um alto índice de resolutividade. Ali, por exemplo, nós temos resolvido demandas de energia, de água, serviços essenciais. E isso também foi o que você mencionou, que eu achei muito válido sua colocação, ponderação. Tantas vezes nós falamos, deixa para lá porque eu não vou ter tempo de ir. Então, o seu tempo você pode fazer. Tempo é poder, o tempo útil ele é válido. Inclusive, a perda do tempo útil é o que tem gerado tantas indenizações na justiça, que nós chamamos do desvio produtivo na relação de consumo. Uhum. Então, é um alerta para as empresas para não fazer o consumidor perder o seu tempo. Vamos resolver, vamos ali impor e com boa fé, dispor de boa fé objetiva, que é uma norma de conduta e um caminho de mão dupla. Certo, perfeito. Obrigada, doutor João Paulo, por você ter vindo aqui. Foi muito bom falar sobre esse assunto com você, que é uma pessoa que vai mais a fundo no assunto. Eu agradeço, a Defensoria estar disponível e nós desejamos consumidores mais conscientes, que esse programa leve, além de educação em direitos, muita transparência, informação, e estaremos juntos na próxima, à disposição. E olha, tá aí, obrigada pela sua audiência aqui com a gente no nosso bate-papo. Segue a gente nas redes sociais e também comenta aí, deixa aí o seu reclame aqui. Vamos fazer um reclame aqui rapidinho ou o que você achou do nosso episódio. Até o próximo programa, hein? Tchau!